Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Amém? Que bom que temos você, Shirley. Queridos, domingo passado, estava conversando com o presbítero Lucas e pedi para ele fazer a liturgia. E eu esqueci de uma coisa. Vou usar as palavras dele mesmo. Ele é muito efusivo na sua liturgia. Então eu tenho que me desafiar a pregar com a mesma efusividade, com a mesma vontade, com a mesma eloquência, saber comunicar muito bem o que Deus quer falar para nós nessa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 21. João, capítulo 21, verso 15, nós leremos do 15 ao 19. A palavra do Senhor diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe perguntado, lhe dito terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Vamos orar? Santo e amado Deus, a começar em mim, Pai querido, fala aos nossos corações nessa noite. Falamos nas últimas pregações sobre diversos dilemas da vida, desses que tanto carecem de Ti, que somos nós. Mais uma vez pedimos, Senhor, fala aos nossos corações, que nós possamos ouvir a Tua voz, entender a Tua palavra e aplicá-la nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Se você não sabe, nós estamos há algumas semanas trabalhando encontros com Jesus. Esses são os temas dessa nossa série. E falamos e tivemos diversos encontros e diversas temáticas nas últimas semanas. Foi falado sobre o dilema do ceticismo, o dilema da religiosidade. Duvide você ou não, religiosidade pode ser um problema. Sobre o vazio existencial, sobre o desespero, sobre culpa, sobre o dilema de ter uma escuridão espiritual. E hoje, com esse texto, nós trataremos do dilema do fracasso. O dilema do fracasso. Vou te fazer uma pergunta. Você já se decepcionou? Com certeza sim. Você já se decepcionou com algo? Mas a pergunta vai mais além. Você já se decepcionou consigo mesmo? Você já foi uma decepção para você mesmo? Algo que você fez, que você realizou ou que você falou, você se arrependeu? E minha mãe fala muito, me lembra muito disso, que palavras são como flechas lançadas, elas não voltam. Muitas vezes nós agimos, nós falamos, nós temos atitudes das quais nós nos arrependemos. Decisões das quais, depois de vermos as consequências delas, nós pensamos: por que eu agi dessa forma?
Eu deveria ter feito diferente. Como que eu fui capaz de fazer uma coisa dessas? Nós temos nas nossas vidas momentos nos quais nós nos orgulhamos das nossas atitudes, das nossas falas, e ficamos felizes com nós mesmos, nos alegramos com quem nós somos, e pensamos, nossa, nisso eu acertei, foi muito legal isso que aconteceu. Nossa, Deus me abençoou e eu tomei uma atitude certeira. Mas também nós temos momentos nos quais nós queremos apagar das nossas vidas. Queremos que esses momentos não tivessem acontecido. Situações das quais nós pensamos, por que eu agi dessa forma? Se eu não tivesse sido impulsivo, talvez, se eu tivesse pensado um pouco mais, refletido, buscado a orientação de alguém, por que eu não fiz isso? Eu estava refletindo sobre isso, eu lembrei de um filme bem antigo. Fiz 44 anos essa semana, se você tem mais ou menos a mesma idade que eu, você vai lembrar. Existe um filme chamado Homens de Preto, MIB, nas quais vinham alienígenas e faziam diversas coisas, e as pessoas não poderiam saber que os alienígenas chegaram ali e fizeram tudo aquilo. Então chegava ali os agentes e falavam, olhe para essa luz. E eles esqueciam aquilo que tinha acontecido. Existem momentos nas nossas vidas que nós queremos esquecer que certas coisas aconteceram. Tem uma frase que eu gosto muito de dizer, e às vezes eu sou julgado por ela, mas entenda que isso é uma verdade. Você e eu, nós somos muito piores do que nós imaginamos que nós somos. Às vezes nós pensamos que nós somos bons num certo nível, mas a gente é um pouquinho abaixo. Infelizmente é assim. E são nesses momentos de arrependimento, de situações difíceis, de momentos dos quais nós pensamos, e agora? Eu não deveria ter feito tal coisa, eu não deveria ter dito. Nesses momentos, nós pensamos como retomar a nossa vida. Como seguir em frente? Depois de uma decisão tão ruim, depois de uma atitude que às vezes magoou alguém, depois de algo que eu fiz que eu não queria ter feito, mas eu fiz. Como retomar a nossa vida? Nós não queremos que nada mude, que as coisas continuem sendo iguais, mas elas mudam, porque atitudes têm consequências. E essa pergunta, ela não é só minha ou sua. Essas situações, não fui só eu quem passei ou você quem passou, porque eu tenho certeza que você passou momentos assim. Mas esse personagem do qual nós lemos o texto bíblico nessa noite, o apóstolo Pedro, ele também passou por momentos assim, momentos difíceis, momentos de arrependimento, momentos dos quais ele queria ter aquela maquininha do MIB lá e esquecido. Queria que aquilo tivesse passado. O texto nos fala de um encontro com Jesus, em que ele conversa com Pedro. Mas quem é esse Pedro? Quem é esse apóstolo? O Pedro que nós conhecemos. E você não precisa ser cristão para conhecer quem foi Pedro, ou outros chamam de São Pedro, ou o apóstolo Pedro. O Pedro das Escrituras. Mas vamos falar um pouco mais profundamente sobre ele. Pedro, em determinado momento da sua vida, ele encontrou com Jesus pela primeira vez. Num momento difícil, um momento em que ele tinha passado a noite sem conseguir pescar. Ele e outros ali se esforçavam com toda a sua expertise, porque eram pescadores, com toda a sua destreza. E tentaram pescar os seus peixes, porque aquele era o seu sustento. Eles necessitavam daquilo. Até que Jesus disse para ele, joga suas redes desse lado aqui. E assim ele fez e disse, sob a tua palavra eu estou fazendo, porque eu já estou desacreditado. E aquelas redes se encheram de peixes, e o milagre de Jesus ali aconteceu. E Pedro viu que aquele que dizia para ele jogar as redes era o Messias, era o Deus vivo na terra,
Pedro percebe aquilo lá e coloca-se aos pés de Cristo. E diz: Senhor, fica longe de mim, porque eu não sou digno de estar na tua presença. E Jesus, nesse primeiro contato com Pedro, diz: Pedro, eu farei de ti pescador de homens. A gente consegue, só de ouvir essa frase, entender, conhecendo quem é Jesus, o que essa frase quer dizer: eu farei de ti pescador de homens. Pedro, eu vou te usar para mudar a vida de homens. Você será um instrumento nas minhas mãos. Mais à frente, Jesus, em um outro momento, pergunta aos seus discípulos: vocês sabem quem eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz a ele: isso não é você quem diz, mas é o Espírito do Senhor que fala por você. Mas Pedro já estava próximo do Senhor e tinha o Espírito Santo do Senhor nele. Passou mais um tempo, nós vemos no Evangelho que Jesus, já próximo ao momento em que ele se entregaria, ele seria crucificado, ele seria preso. Próximo a esse momento, Jesus, enquanto os seus discutiam quem era o maior no reino dos céus entre eles, qual o seu galardão, Jesus se coloca na presença deles de forma humilde e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E quando Jesus chega até Pedro, Pedro diz: não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Eu não sou digno de que o Senhor lave os meus pés, o Senhor é Deus. E Jesus fala: Pedro, se eu não lavar os seus pés, tu não tem partes comigo. Então Pedro fala, e eu acho engraçadíssimo: Senhor, então eu lavo as minhas mãos e também minha cabeça. Praticamente Pedro fala: me dá um banho aqui. Esse era Pedro. Provavelmente você sabe daquele texto no qual Jesus manda seus discípulos seguirem no barco e falou: depois eu encontro com vocês. E já é curioso aí, porque o barco está indo com a gente, como que o Senhor vai se encontrar com a gente depois? E Jesus chega, tem um pastor que diz, eu acho engraçado, literalmente tirando onda. Jesus chega andando sobre as águas, eles se assustam e Jesus fala: não temam, sou eu. E Pedro responde: se é o Senhor, então ordena que eu vá até o Senhor. Jesus fala: vem, e Pedro vai andando sobre as águas até Jesus. Você consegue imaginar você passar por essa experiência? De andar sobre as águas, de não afundar? E todos nós sabemos que Pedro, quando está chegando até Jesus, ele começa a olhar o vento, a tempestade, ele fica com medo e ele começa a afundar e ele pede ajuda e Jesus estende a sua mão. Mas Pedro passou por essa experiência, enquanto todos os outros apóstolos estavam no barco. Pedro teve a experiência de caminhar sobre as águas, e mesmo com dificuldade, e mesmo quase sucumbindo, esticar a mão e falar: Senhor, salva-me. Ele passou por isso. Jesus, quando foi preso, chegam aqueles que iriam prendê-lo. Judas está ali, com um beijo ele entrega a Jesus. E ali os homens vão levar Jesus. E Pedro dali tira uma espada e arranca a orelha de um daqueles. E Jesus repreende Pedro, explicando que é isso que tem que acontecer. E Jesus faz um milagre ali e põe a orelha daquele homem de volta no lugar. Esse era Pedro, intenso, homem de atitude. Às vezes ele acertava, mas às vezes ele errava. Mas ele caminhava com Jesus. Ele viu os milagres de Jesus. Ele viu ressurreições. E chega um momento que Jesus diz aos seus discípulos, já explicando o que iria acontecer, que ele seria morto, que ele teria que ser entregue. E Jesus diz assim: todos vão
me abandonar? Mas Pedro se levanta. Mal Jesus termina de falar e Pedro fala: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Eu, Pedro, não te abandonarei. Se você conhece a história, você sabe que Jesus responde: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Nós sabemos que Jesus é levado, os apóstolos fogem também, e Pedro vai acompanhando à distância, vendo Jesus sendo levado. Jesus está sendo interrogado no Sinédrio, e Pedro está ali, num lugar mais comum, onde os empregados, aqueles que ali trabalhavam, ficavam. Deveria ser uma noite fria, porque o texto de Lucas, se eu não me engano, fala que acendia ali uma fogueira e estavam se esquentando numa brasa e Pedro estava ali. Até que chega uma serva, olha para Pedro e o reconhece. E fala assim: você não é um daqueles que estavam com Jesus? Qual a resposta de Pedro? Não, eu não. Não sou eu não. Nem conheço esse Jesus. Grave isso, uma serva apontou para ele e falou: você não é um deles? Não sou eu. Passou um pouco tempo e outra pessoa olha e fala assim: nossa, mas você não é um daqueles que andam com Jesus? Não sou eu. Você está enganado, não sou eu. Passa mais cerca de 1 hora e uma terceira pessoa pergunta: você não é um daqueles que andavam com Jesus? Parece que eu te conheço. E ele mais uma vez responde: não conheço esse Jesus. E o galo canta. E o texto de Lucas fala que Jesus, nesse momento, olha para Pedro. Eu fico imaginando essa cena e como deve ter sido doloroso para o coração de Pedro ter recebido aquele olhar de Jesus. Depois de que há pouco tempo ele tinha dito: eu não vou negá-lo, eu estarei com o Senhor. E quando ele nega a terceira vez, ele olha e Jesus está olhando para ele. E o galo canta. E o texto diz que Pedro chorou amargamente. Conhecendo um pouco a biografia de Pedro, eu imagino que foi o momento mais triste da sua existência. Isso sou eu imaginando, a palavra não fala isso. Mas conhecendo tudo que esse homem viveu e passou, eu imagino que foi o momento mais triste da vida dele. Aquele olhar de Jesus. Voltando ao texto. Eu vou voltar em João 21, mas eu vou começar a ler agora desde o versículo 1. Desde o versículo 1. João capítulo 21, verso 1, só para você entender o contexto daquele momento que Jesus encontra com Pedro. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Se você não sabe, os filhos de Zebedeu são Tiago e João. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Qualquer semelhança será que é mera coincidência? Naquela noite nada apanharam. Verso 4. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que eram ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis.
qualquer semelhança não é mera coincidência. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, ou seja, se vestiu, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes peixes que acabasse de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. E aqui chegamos ao texto inicial. Verso 15, depois de terem comido, Jesus se achega a Pedro e diz: Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se porque ele disse a terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Vamos ficar por aqui. Repetindo o verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Tu me amas mais do que esses outros? Aqui nós vemos o Evangelho em ação. E aqui nós temos o primeiro ponto que nós queríamos ressaltar nesse texto. Jesus procura quem fracassou. Lembra do começo que eu olhei para você e perguntei: já houve algum momento que você se arrependeu? Já houve alguma situação da qual você imaginou que agiu errado e não conseguiria resolver esse problema? Algo que você se arrependeu? Jesus procura quem fracassou. E conhecendo a biografia de Pedro até aqui, nós sabemos que até então ele fracassou. Ele negou a Cristo. E depois que Pedro nega a Cristo, esse é o próximo encontro dele com Cristo. É esse o momento. E aqui é o Evangelho entrando em ação, porque é Deus vindo ao encontro daquele que está perdido. Em algum momento eu ou você estávamos perdidos, e Jesus veio até nós e se apresentou a mim e a você. E Evangelho é isso. É o Senhor Jesus vindo atrás de nós, nos procurando, se apresentando a mim e a você. Foi assim no Éden. Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam. Eles não foram se apresentar para Deus. Foi Deus que chega até lá e fala: Adão, onde está você? Foi assim com Jonas, que Deus manda ele para Nínive profetizar a sua palavra para aquele povo, e Jonas foge.
E Deus faz ele ser engolido por um grande peixe e cuspido na praia. Deus vai buscá-lo. Foi assim com Elias, que estava em depressão, escondido numa caverna. E Deus vem ao seu encontro, como um sussurro. Foi assim com Paulo, que achando que estava fazendo e cumprindo a vontade de Deus, perseguia e matava os cristãos, e Jesus aparece para ele na estrada de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? E agora era assim com Pedro. Depois de Pedro ter visto o olhar de Jesus naquela noite em que ele negou o seu Senhor, depois de Jesus ter morrido e ressuscitado, esse é o primeiro encontro de Pedro com Cristo. Jesus vem atrás dele. É interessante que Pedro volta a pescar. Volta a fazer o que ele já fazia antes de Jesus ter chamado ele a primeira vez. Lembra lá no começo que eu comentei de quando Jesus chama Pedro a primeira vez, que faz um milagre e Pedro consegue pescar depois de uma noite frustrante? Jesus faz de novo, porque Pedro estava ali pescando. Jesus vem atrás de Pedro, não porque ele precisa de Pedro, porque o Senhor não precisa de mim ou de você, Ele não precisa de nós, mas porque Ele nos ama e porque Ele amava Pedro. E é interessante que Jesus não vem até Pedro e diz: Pedro, por que você me negou? Eu não te disse que você ia fazer isso? Toma, tá aí. Falei, Pedro. Duvidou de mim? Não. Jesus chega a Pedro e fala: Pedro, tu me amas mais do que esses outros? E ele diz: eu te amo, mestre. E Jesus diz: então apacenta os meus cordeiros. Lembra que Jesus tinha chamado Pedro para ser pescador de homens? Jesus diz: cuida daqueles que são meus, já que você me ama. Que nos leva ao nosso segundo ponto. Jesus restaura aquele que está caído antes de comissioná-lo, antes de direcionar, antes de novamente lhe dar propósito. Jesus restaura a nossa identidade. Voltando ao texto, verso 16, na segunda vez Jesus torna a perguntar, pergunta pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Verso 17, pela terceira vez Jesus lhe pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro fica triste por ele ter feito essa pergunta a terceira vez. Logicamente, Pedro lembrou da terceira vez que ele negou a Cristo. Por que será que Jesus está me perguntando 3 vezes? Ele lembrou. Ele associou. Jesus lhe disse mais uma vez: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, eu te fiz pescador de homens, Jesus diz quando chama Pedro. E aqui ele reforça: cuida daqueles que são meus. Apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. Seja com aqueles aos quais eu amo. Você tem a responsabilidade de cuidar deles, Pedro. Quando nós caímos, Jesus vem até nós nos restaurar, mas vem para tratar os nossos corações. É isso que Jesus está fazendo com Pedro. Pedro, se você me ama, fica tranquilo. Aquela ordem, aquele comissionamento, aquele propósito que eu te dei lá no começo, quando nós nos conhecemos, ele ainda está vivo. Apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus. Eu já comentei aqui com os irmãos e eu vou repetir: quão grande responsabilidade é a nossa. Porque não sei se você sabe, mas nós somos responsáveis uns pelos outros.
A igreja serve, vai ficar redundante, para se servir. E qual a responsabilidade é a nossa para com esse mundo ao pregar o Evangelho, a representar a Cristo? Porque o Senhor Jesus não está fisicamente nesse mundo, mas o mundo vê o Senhor Jesus através da sua igreja, através de nós. Que responsabilidade é a nossa de cuidarmos, de ampararmos, de ensinarmos e de abraçarmos a noiva de Cristo. De cuidarmos da igreja, a qual ele se entregou por ela, a qual ele sofreu por ela, a qual ele suportou a ira de Deus por ela. E Jesus, nesse momento, ele olha para Pedro e diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida daqueles que são meus. Pedro, a gente continua junto. Pedro, eu estou com você ainda. Eu sei que você pisou na bola, mas eu estou com você. Eu te perdoo, Pedro. Cuida dos meus. Nós encontramos então nesse texto um Jesus que vem até nós quando nós nos sentimos fracassados. Mas também encontramos um Jesus que nos perdoa, que nos abraça, que cuida de nós. Que mesmo quando eu e você pensamos: Senhor, eu não sou digno, e de fato não somos, mas Ele nos faz entender que não é pela nossa força, mas é pela dEle. Eu acho que foi domingo passado que eu comentei na liturgia. Às vezes a gente pensa: eu não vou na igreja porque eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de beber, eu preciso parar de mentir, eu preciso parar de falar mal dos outros, eu preciso parar de ver pornografia, eu preciso parar de cometer tal pecado. Não! Você vem na igreja justamente porque você é pecador e você carece desse Deus. E um Deus que te abraça com amor e te diz assim: eu sei que você errou, eu sei que você está pisando na bola, mas eu estou aqui. Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te dar força, para te dar direção, para te dar propósito, para te dar uma identidade em mim. Não porque você é algo, porque nós não somos, mas porque o nosso Deus é grande e Ele escolheu nos amar. Terceiro ponto. Encontrar com Jesus, ter um encontro de fato com Jesus, pode transformar vergonha em missão. Pode transformar momentos de tristeza e de arrependimento em testemunho. Porque Deus trabalha as nossas vidas, trabalha os nossos corações e nos faz vitoriosos nele. Voltamos ao texto, verso 18. Em verdade te digo, que quando era mais moço, Jesus dizendo para Pedro, tu te cingias a ti mesmo, ou seja, tu se vestias. Jesus quer dizer aqui, tu fazia o que você quisesse, porque tu se cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando você era moço, Pedro, você determinava aquilo que você queria. Quando, porém, fores velho, estenderá as mãos e outro te cingirá, te levará para onde não queres. Essa expressão aqui, estenderá as mãos, será preso, outro te cingirá, outro te levará. Já subentendia, segundo a cultura da época, um castigo de crucificação. E o verso 19 explica um pouco mais. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Jesus está dizendo para Pedro aqui, quando você era moço, Pedro, você fazia aquilo que te dava na telha, aquilo que você queria, mas agora não. Agora você caminha comigo e faz a minha vontade, e vai chegar um tempo em que você morrerá, e morrerá a morte de cruz. E essa sua morte vai me glorificar também. Porque agora a sua vida é outra.
Eu fiquei pensando, Pedro, quando nega Jesus, ele nega com medo de morrer, de ser pego junto com Jesus. Os apóstolos fogem com medo e ele ali olhando de longe, ele nega Jesus com medo de morrer. E agora, depois de restaurado, Jesus diz para Pedro, você vai morrer sim. Vai morrer por mim. Você não fez aquela hora, mas você vai fazer por mim agora. E vai fazer para que o meu nome seja glorificado. Mas é interessante que, lembra lá atrás, Pedro, antes de negar Jesus, ele disse assim, Senhor, eles aqui podem te negar, mas eu não vou não. Eu estou firme, estamos juntos, Jesus. Foi o que Pedro disse. Mas ele estava na força dele. Ele estava confiando nele. E quando ele confiou nele, o que aconteceu? Ele espanou. Ele não aguentou a pressão. Ele fugiu, ele teve medo. Ele negou a Cristo. Mas agora restaurado, ele não está mais na força das suas próprias mãos, mas ele está na graça do Senhor. E esse Pedro restaurado morreu, mas morreu alegre e glorificando ao Senhor, porque agora esse Pedro vivia pela graça. Não sei se você sabe, mas como eu disse, Pedro foi crucificado. Ele morreu 3 décadas depois desse texto. Cerca de 3 décadas depois. Crucificado. E ele disse, quero ser crucificado de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer igual o meu Senhor morreu. Eu não sou digno. E hoje nós lembramos desse Pedro, que morreu dizendo que ele não era digno de morrer igual ao seu Senhor. Morreu glorificando a Deus. Morreu dizendo da grandeza de Jesus. Morreu sem medo. Deve ter tido dor, com certeza, mas sem medo. Era um homem que, quando vivia pela sua força, pela força do seu próprio braço, fracassou. Mas depois desse encontro, você percebe que Pedro é outra pessoa. Se você lê Atos dos Apóstolos, você percebe que Pedro prega em Pentecostes e cerca de 3.000 homens são convertidos através da palavra desse Pedro. Esse Pedro restaurado. Pedro cura um coxo, e eu acho esse texto tão lindo. Você tenha paciência comigo, porque eu vou compartilhar com você esse texto. Vamos ler Atos capítulo 3. Falei para o Lucas que eu ia tentar não me demorar hoje. Atos capítulo 3. Vou tentar ler rapidamente do 1 ao 19. Mas esse texto é lindo. Atos 3 diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, essa era a porta do templo, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão,
direita o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs de pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Ficaram todos perplexos. Verso 11. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para juntos deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Por que vocês estão olhando para nós como se fôssemos nós que fizéssemos isso? Pedro dizia. E o verso 13 diz: O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traíste, negaste perante Pilatos, quando este havia descido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. De Sarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca a todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Este é o mesmo Pedro. Lembra que eu falei? Que ficou com medo de uma serva, que olhou para ele e falou assim: peraí, não é você um desse que andava com Jesus? Ele: não sou eu. O mesmo Pedro que teve medo daquela serva, é esse Pedro que prega e leva mais de 3.000 pessoas aos pés de Cristo. É esse Pedro que nesse texto cura um homem e sem medo nenhum fala do amor de Cristo e com intrepidez diz: esse homem foi curado pelo poder daquele que vocês mataram. Esse mesmo Pedro é levado diante do Sinédrio, diante das maiores autoridades judaicas daquela época, dos homens poderosos daquela época. O Pedro, que antes tinha medo de uma serva que o reconheceu, depois de restaurado por Cristo, chega na frente dos homens mais importantes daquele tempo e diz: antes importa obedecer a Deus do que a homens. O encontro de Pedro com Jesus transforma essa vida. O tema dessa mensagem é o dilema. Esqueci o nome aqui, o dilema do fracasso. Eu ia dizer outra palavra sinônima. O dilema do fracasso. Nós fracassamos. Nós erramos. Como eu errei agora de esquecer, ó, tá vendo? Nós erramos. Mas louvado seja Deus, que a restauração não está nos nossos braços, mas vem dele. Porque quando ele nos restaura, ele nos transforma. Nos transforma em algo melhor. Em algo melhor. Porque entendemos que não é a nossa força, é a força dele. É a força dele que direciona as nossas vidas. Atos dos Apóstolos fala que as pessoas esperavam Pedro passar e direcionavam aqueles enfermos
para que a sombra de Pedro encostasse nos enfermos, porque até a sua sombra curavam aqueles que tinham fé em Cristo. Tamanha grandeza no nome do Senhor que esse homem teve o privilégio de ter. Pedro escreve suas cartas, que estão no cânon sagrado. As cartas de Pedro estão na Bíblia. E nessas cartas escreve sobre ânimo aqueles que foram perseguidos. Ânimo. Falamos recentemente também que a caminhada com Cristo, a conversão, ela é um processo. E nós podemos falar nessa noite sobre todo esse processo na vida de Pedro. Portanto, meu querido, se o inimigo te acusa, se há algo que você realizou que machuca o teu coração, e se é a consequência de um pecado, de um erro, a gente entende que está certo, a nossa consciência nos acusa de fato. Mas Deus transforma o nosso pecado, quando colocado na tua presença, em testemunho. Nosso pecado em grandeza para Ele, no nosso processo de conversão. Confesso a você que, como eu comentei, acho que eu comentei, não sei se eu falei antes do culto com alguém, mas essa semana eu fiz 44 anos. E ao longo dos meus 44 anos, eu cometi já muitos erros. Falhei diversas vezes. Eu sou gestor de uma equipe no meu trabalho, e as pessoas erram, e eu costumo dizer para eles, o problema não é você errar, o problema é errar 2 vezes na mesma coisa. Nós falhamos, nós pecamos, nós erramos, nós nos comprometemos, mas que nós possamos nos colocar nos pés de Cristo. E que os nossos erros possam, de alguma forma, depois de restaurados, glorificar a Deus. Porque quando aprendemos com os nossos erros, Deus nos faz mais sábios. Deus nos traz mais para perto dEle. Porque é Ele quem tem o poder para nos restaurar. É Ele quem tem poder para nos fazer novos na Tua presença. Caminhando para o final, algumas aplicações. Nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, eles explicam as nossas quedas, mas eles não definem o nosso futuro, a nossa identidade, quem nós somos. Somos pecadores, mas não vivemos numa vida de pecado. Às vezes caímos, mas louvado seja o Senhor, porque é Ele quem cuida de nós, não é na nossa força, é na dele. É na graça do Senhor que nós resistimos e vivemos. A graça de Deus, ela não apenas perdoa, mas ela devolve propósito. Jesus, quando chama Pedro, ele disse que ele seria pescador de homens. E no encontro que nós lemos, Jesus diz, cuida dos meus, apacenta as minhas ovelhas. A graça do Senhor nos dá propósito, nos dá sentido. O chamado de Jesus continua sendo o mesmo. O texto que nós lemos diz no final, quando Jesus termina de falar com Pedro, segue-me. Quando Pedro, lá quando foi chamado, naquela primeira pescaria, aquele primeiro milagre que ele presenciou de Jesus, Pedro se põe aos pés de Cristo e fala, Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença. E Jesus fala, segue-me. Jesus fala para mim e para você nessa noite, apenas me siga. Porque caminhar na minha presença é um processo. Conversão é um processo. Vida com Deus é um processo. Nos aperfeiçoar no Senhor é um processo. Um processo do qual, até a volta de Cristo, ele não vai se cumprir. Mas louvado seja o Senhor,
porque não depende da nossa força, mas sim da misericórdia dele. E Pedro aprendeu isso. Amém? Pai de amor,